Olá, sou o investigador NZ0. Bem-vindo ao seu podcast de histórias macabras latinas e muito mais. Lembre-se de ler o aviso na descrição antes de ouvir. Se você é novo, faça uma pausa, leia e continue. Convido você a nos seguir no YouTube. Compartilhado pelo pseudônimo Javier Caspar. 8. Eu tenho uma pequena história. Sou originário do Peru, da cidade de Junín, Huancayo. Um dia, eu e meus amigos fomos visitar um amigo que estava descansando em casa porque havia sofrido uma lesão no joelho. Passamos muito tempo conversando, perguntando como estava a lesão, como ele se sentia e coisas assim. De qualquer forma, escureceu e era hora de partir. Quando saímos da casa dele estava muito frio. De repente, senti um arrepio que veio da cabeça aos pés. Voltamos a pé, pois não há muitos veículos no local. Quando íamos, vimos um homem sentado em uma das estradas por onde vínhamos. Ficamos todos surpresos ao nos vermos e eu não tinha ideia de quem poderia ser, então nos aproximamos um pouco mais para ver melhor. Ao nos aproximarmos, o homem parou e começou a andar e nós o seguimos, mas não conseguimos alcançá-lo. Enquanto tentávamos, uma mulher nos viu ao longe e nos perguntou o que estávamos fazendo agora. Contamos a ela o que tínhamos visto e ela apenas nos avisou para não nos aproximarmos porque isso é um espírito e pode fazer muito mal. Ele se despediu e foi embora e fomos para nossas casas. Quando entrei no meu quarto para dormir e estava trocando de roupa, de repente olhei pela janela e vi o mesmo homem parado olhando para mim. Achei que talvez fosse apenas minha imaginação, mas vi de novo e ele continuou me vendo. Foi quando senti aqueles arrepios novamente. A única coisa que fiz foi fechar bem as janelas e me preparar para dormir. De repente um barulho me fez acordar e eram por volta das 3:30 da manhã. Levantei rapidamente, acendi a luz, mas não ouvi mais nada e voltei a dormir. Na manhã seguinte, minha mãe me contou que um homem havia se matado porque sua namorada havia saído com outro homem exatamente onde o havíamos visto originalmente. Compartilhado pelo pseudônimo Jaqueline. 7.1. Meu nome é Jaqueline e essa experiência foi há muitos anos, quando eu estava no último ano do ensino fundamental. Isso aconteceu comigo em uma pequena cidade de Jalisco. Um dia faltou luz no meu bairro e meu tio veio me encontrar depois da escola para que eu pudesse ficar na casa dele. Isso para que eu não ficasse sozinha, pois minha mãe chegaria atrasada. Naquela época, enquanto esperava minha mãe, me ocorreu sair um pouco de casa. Em frente havia um jardim de infância e por acaso olhei em volta e vi 3 rostos num corredor. 2 dessas sombras seguravam um pano e a terceira estava no meio observando. Na verdade, eles eram... Fiquei assustado por não conseguir me mover por um tempo, até que minha tia finalmente me perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu então disse a ela se ela não olhava para aqueles rostos que estavam no corredor do jardim de infância, mas ela respondeu que não estava olhando para nada. Eu, por outro lado, continuei a vê-lo. O mais estranho é que ele vestia uma camisa que pertencia a um primo, que era justamente filho da minha tia. Isso durou cerca de 10 minutos e o estranho é que minha tia não viu, mas eu vi. Outra coisa é que isso aconteceu quando eu estava na 2ª série. O horário era de manhã e nesse caso eu tinha que levantar por volta das 5:30. Me arrumei e tive que ir até o ponto de ônibus porque o colégio ficava do outro lado da cidade. Teve um dia que decidi fazer o caminho que quase nunca fiz porque parecia longo e também porque tive um pouco de medo de passar por ele, porque tive que passar pelo jardim de infância. Quando ia dar meia volta para subir um caminho inclinado, fiquei curioso para olhar o panteão. Naquele momento vi 3 pessoas pequenas, sombrias de medo. Corri até onde estavam os outros meninos e meninas e quando contei o que tinha visto, todos correram para o local. Alguns comentaram que conseguiram ver quando aquelas coisas foram para alguns túmulos, tentaram sair do panteão e do porta estava fechada para eles. Eles ficaram assim por alguns segundos até que finalmente conseguiram sair. Jamais esquecerei o caso das experiências. Compartilhado pelo pseudônimo Maria José. 9.5.
Carmen era uma mulher de 70 anos que estava muito doente e tinha apenas alguns dias de vida. Seus parentes cuidavam muito dela, pois ela era uma pessoa muito boa e muito amada. Um dia antes de morrer, ele disse Portão do Céu, número 8. Ele repetiu isso em 2 ocasiões. Seus parentes a ouviam e se entreolhavam, mas não encontravam uma explicação lógica e também não a incomodavam com perguntas. No dia seguinte, Carmen morreu. Os parentes ligaram para 3 cemitérios e finalmente decidiram pelo cemitério chamado Puerta del Cielo. Quando foram enterrá-la, o número do nicho onde ela foi enterrada era o número 8. Nelson era um jovem de 20 anos. Ele morava no campo e nos finais de semana gostava de visitar os amigos que não moravam perto, então tinha que viajar a cavalo. Uma tarde foi visitar alguns parentes e tinha o hábito de sair no máximo às 20 horas, mas naquele dia se divertiu muito. Era meia-noite, a lua estava cheia e o céu estava completamente limpo. A noite estava clara, mas ventava muito. Ele não era um homem medroso, mas a certa altura o cavalo parou. De alguma forma eu estava muito nervoso. Ele não sabia o motivo, mas continuou batendo no cavalo. Finalmente ele começou a avançar, mas bem perto da beira da estrada. Estava quase roçando os arbustos. Nisso, Nelson viu uma criança agachada na beira da estrada do lado oposto, para onde o cavalo estava indo. Quando ele viu, seu corpo começou a tremer de uma forma muito estranha. O cavalo apenas correu rapidamente para deixar o menino para trás. Até Nelson teve dificuldade em detê-lo mais tarde. Sem dúvida foi um encontro muito estranho. Uma senhora no hospital estava morrendo de câncer. Foi há 70 anos e ele não sofreu. Eu não a conhecia antes, mas ela era uma senhora muito gentil. Era inverno e muito frio. É por isso que as janelas estavam fechadas. Além disso, fornecia o aquecimento diretamente. Um dia antes de morrer, esta senhora me disse: "Isso não tem lógica, você não vai acreditar, mas toda manhã chega um passarinho. O patrão coloca os pés na minha cama e canta. Ao que sempre me pergunto como esse passarinho vai entrar. E o mais estranho é porque ele canta e coloca no meu pé." A senhora foi muito coerente e muito lúcida e só por essa história sinto um pouco do estado mental dela. O mais estranho é que a senhora morreu um dia depois de me contar tudo, algo que certamente nunca esquecerei. Compartilhado pelo pseudônimo Everardo Garcia. 8. Sou de Atotonilco de Tula, Hidalgo, e há cerca de um ano um primo de Guanajuato veio me visitar nas férias da Páscoa. Uma noite decidimos ficar até mais tarde porque o carregador do tablet dele estava queimado e ele precisava carregá-lo rapidamente. Por volta das 3 horas ouvimos gritos lamentosos. Foi como quando batem nas crianças e choram de emoção. A princípio ela, ainda pequena, pensou que fosse o filho do meu vizinho, mas dissemos que não, pois já era tarde. A piada é que em poucos minutos ouvimos novamente um grito mais alto, mas era de uma mulher. Meu primo me perguntou se eu tinha ouvido isso e eu respondi que obviamente ficamos totalmente chocados e decidimos ir para a cama e dormir. Compartilhado pelo pseudônimo Fernanda Gonzalez. 4.8. Vou contar uma pequena história para vocês. Minha irmã Nina, minha prima Tana e eu estávamos lá, e foi numa tarde que Sam e minha família nos levaram para brincar na lama. Os outros ficaram muito felizes. Saímos e ele me perguntou se eu não estava com medo. Respondi que não. Depois de meia hora vimos uma garota que tinha pele um tanto pálida e cabelos pretos muito compridos. Eu não com tanto vermelho não demos muita importância e continuamos jogando. O que nos chamou a atenção depois é que ela olhou muito para nós, eu até disse olá, mas não recebi resposta alguma do que falei para as outras meninas sobre se ela estava louca ou o quê. Então vimos um estranho pássaro verde e preto voando ao longe. Isso me assustou um pouco e eu disse a ele que era melhor irmos embora. Chegando em casa contei para minha tia e minha mãe o que havia acontecido e pouco depois aconteceu de novo. Nós a vimos novamente, mas agora a garota disse olá. Isso me assustou e eu rapidamente saí de lá. Pouco depois fiquei doente e comecei a ficar pálido e a vomitar muito. Minha mãe até me levou até uma mulher e disse que aquela menina era má. E que na lama em que brincamos era um trabalho que ficou muito para trás.
Depois de algumas limpezas me senti melhor, mas claramente é algo que nunca poderia esquecer. Compartilhado pelo pseudônimo Milha Abadi. 8. O que vou contar aconteceu no início de 2016. Morei na casa da minha madrasta desde os 12 anos. E naquela época eu precisava ir para a escola. Meu pai não morava conosco porque trabalhava no campo. Eu dormia no quarto dela e todas as noites o cachorro dela tinha o hábito de arranhar a porta com as patas. Ela sempre quis entrar para poder deitar debaixo da minha cama. Ressalta-se que a cadela tinha 14 anos, era muito baixa devido à sua raça. Um dia, ao voltar, como sempre da escola, me deparei com a infeliz notícia de que Mil e o cachorro haviam morrido. A verdade é que fiquei muito triste porque tinha gostado muito dele. Logo meu pai cavou um buraco no quintal e a enterrou. 3 dias se passaram depois disso e, como sempre, eu estava deitado assistindo vídeos no meu laptop. Era por volta das 3 horas e eu não estava nem um pouco preocupado. E como era sexta-feira, eu não deveria ter acordado cedo no dia seguinte. Eu estava assistindo a um videoclipe quando de repente ouvi arranhões na porta. Retirei rapidamente os fones de ouvido para ouvir o som com clareza. Foi a mesma coisa que o cachorro fez, mas só 5 segundos depois é que me lembrei que ela estava morta e um arrepio percorreu meu corpo. Eu apenas me cobri com os lençóis e aumentei o volume da música. Naquela noite não consegui dormir e o barulho durou 5 minutos e depois parou, mas o medo não passou. Nunca soube do que se tratava, pois estava tudo dormindo e também não tínhamos outro animal de estimação em casa. Contei aos meus pais, mas eles obviamente não acreditaram em mim. Até hoje não consigo parar de pensar nesse fato e cada vez que me lembro dele o medo toma conta de mim. Muito obrigado por ouvir minha história. Compartilhado pelo pseudônimo Olivia Verdugo. 8. Meu nome é Lívia Verdugo e sou natural de Guaimas, Sonora. Conto para vocês que há cerca de 18 anos faleceu um tio e irmão do meu pai, o mesmo cara que nos visitava todos os anos na Páscoa e íamos todos à praia. Ele era de Ciudad Obregón e todos os anos, uma semana antes dessas datas, sua presença é sentida. Meu marido passou pela cozinha há 2 dias e também ouço barulhos na casa. E também parece que passa por nós com um ar gelado. Na verdade, às vezes aqueles de nós que moramos lá vimos uma sombra negra passando de cômodo em cômodo. Não sabemos exatamente se era o espírito do meu tio, já que aquela sombra é vista o ano todo, mas os barulhos e arrepios que pesam antes da Páscoa são do espírito do meu adorável tio. Compartilhado pelo pseudônimo Mespover. 8. Há cerca de 5 anos eu estava na casa da minha avó, numa cidade de Tláhuac, na cidade do México. Meus primos e eu também estávamos lá assistindo televisão. De referir que a casa da minha avó é muito estranha, pois é feita em forma de U que liga todos os quartos de uma forma muito peculiar. Já eram cerca de 19 horas e estávamos lotados. Sozinho. Nisso, começamos a ver como a porta do quarto começou a se abrir. Quando todos os meus primos perceberam isso, fugiram. Paralisado de medo, não conseguia me mover, então vi aquele fantasma que abriu a porta. Foi uma senhora toda vestida de branco que desapareceu por um momento ao terminar de abrir a porta. Imediatamente ao ver isso, desmaiei completamente. O despertador estava cercado por todos os meus tios. Mais tarde, quando eles foram embora, minha avó me perguntou: "Você viu, certo? Aquela mulher que sempre abre a porta para mim e desaparece." Algo que precisa ser decidido é que 2 anos antes, meu avô, que já faleceu. Então o meu avô habituou-se a esta senhora que eram sempre 19 horas e ele atravessava todas as portas dos quartos. E até hoje ainda aparece. Muito obrigado por ouvir minha história. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.